Vamos lá, hoje é a quinta-feira do milagre. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você vai sair aqui hoje com o seu milagre. Tem pessoas na Bíblia Sagrada, inclusive uma das que nós vamos falar hoje, que não registraram o seu nome, mas o seu milagre ficou registrado. Então, talvez você chegou aqui hoje e ninguém te conhece, não tem problema, o seu milagre vai sair daqui hoje registrado. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 16 diz assim: logo depois, aí você pode subir o teclado, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Fala comigo, Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Isso é importante, então diga comigo: o discípulo de Jesus. Agora fala com a boca cheia, diga: uma grande multidão. Igual a multidão da Mensageiros. Ao se aproximar à porta da cidade, estava saindo do enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Diga comigo: outra multidão. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou, tocou no caixão que carregavam, pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele imediatamente se levantou. Sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe, e todos ficaram cheios de temor. Louvavam a Deus. Um grande profeta levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Você pode fechar seus olhos aí? Curva sua cabeça, por gentileza. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse feriado. Obrigado, Pai, pela tua presença. Se nós estamos aqui agora assentados nessa cadeira, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações, é porque o Senhor, mais uma vez, foi fiel e cuidou de tudo. O Senhor é o Deus que tem cuidado em cada batida do nosso coração e o sangue que circula em nossas veias. O Senhor é o Deus que tem dado a nós o funcionamento do cérebro e feito pensar. O Senhor é o Deus que tem feito com que cada ação nossa se torne uma atitude, cada pensamento possa de alguma forma se tornar real nesse mundo, porque o Senhor é o Deus que cuida daquilo que é invisível aos nossos olhos. Te agradecemos pela nossa casa, pelos nossos filhos, cônjuges. Nós agradecemos ao Senhor por essa igreja amada, pelos nossos pastores. Obrigado, Senhor, por esse louvor. Obrigado por cada irmão que aqui está. Como é bom pertencer a essa casa, como é bom pertencer ao Senhor, como é bom chamá-lo de Pai, como é bom ter o futuro, o passado e o presente envolvido na sua graça. É o que nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Você pode falar amém? Amém. Bom, a sua vida não precisa ser uma vida de dor, nem uma vida de solidão, nem de sofrimento e lutas intensas. O que nós precisamos entender e crer é que ainda não é o fim. Aquilo que você está passando hoje, por vezes que você já enfrentou, eu tenho certeza que você já passou e já chegou o momento que você pensou: esse é o fim da minha vida. Será que eu vou morrer assim? Será que esse é o fim para mim? Será que vai ser dessa forma? Será que a minha casa vai perecer dessa forma? Será que quando alguém perde o emprego, será que eu vou perder esse emprego e é só isso que Deus tinha para mim? Será que quando alguém passa por um rompimento, um relacionamento, você pensa: será que esse é o meu fim? São muitas indagações e muitas perguntas que nós fazemos para nós mesmos, e às vezes nós até jogamos essas perguntas para Deus. Nós questionamos o Pai. E é engraçado que a Bíblia diz que Jesus, no versículo 6 no capítulo 6 do livro de Lucas, Jesus, ele estava dando um sermão antes de chegar e partir para a cidade de Naim. Ele estava dando um sermão e ele estava falando a respeito de frutos. E ele dizia que você conhece a árvore pelos seus frutos. Você vai conhecer a árvore pelo seu fruto. Não se pode viver em uma aparência por muito tempo, porque o fruto revela a condição da árvore. E ele começa ali a exortar algumas pessoas, entre elas os fariseus. E a Bíblia então diz: logo depois.
E esse logo depois é porque ele saiu de um lugar e está indo para o outro. Então, logo depois, Jesus parte para Naim. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, mas aqui eu não sei como você chegou aqui, mas tem um logo depois de Deus para você. O seu fim não está aí. Hoje não é o seu fim. Essa luta não é o seu fim, porque tem um logo depois de Deus para você. Então a Bíblia diz que logo depois Jesus foi a uma cidade e com ele estavam os seus discípulos e uma grande multidão. Fala comigo, grande multidão. Você sabia que toda vez que a Bíblia declara algo grande ou dá ênfase em alguma coisa é porque de fato é o que ela quer falar? Por exemplo, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo. O que ele está querendo dizer? Jesus ele fala mentira, gente? Jesus fala mentira? Não, jamais, ele é a verdade. Então por que a verdade vai falar em verdade, se já é verdade? Ele poderia dizer, em verdade vos digo, mas ele diz, em verdade. Quando ele diz verdade duas vezes, ele está querendo que você dê ênfase e atenção naquilo. Então toda vez que a Bíblia diz grande multidão, nunca vai ser uma pequena quantidade, é uma grande multidão. Tudo que a Bíblia dá ênfase, tudo que a Bíblia coloca como palavra que chama a sua atenção, é porque de fato a Bíblia quer que você volte a sua atenção para aquilo. Então Jesus agora, você consegue imaginar comigo, ele está chegando em uma cidade. Vamos imaginar que a gente está saindo de Lagoa da Prata, e nós estamos chegando, já que a gente está indo a pé, nós estamos chegando agora aqui em Japão, Daíba. Eu amo a Marli tem que vir todo culto. Então, Jesus está chegando em Japaraíba, e quando ele chega em Japaraíba, ele está com uma comissão de 12 pessoas. Para começar, não tem como mexer com esse cara. Nem chamei para briga, Miriam, porque Jesus está com 12 homens, cara. Era bonito de Jesus andar e 12 homens andando assim atrás dele. Se você ver o The Show, você vai ver que tem umas mulheres também que andavam com ele. Mas aí Jesus começa a andar e ele chega nessa cidade. Quando ele chega na cidade, tem uma grande multidão com ele. E junto com essa grande multidão, essa multidão estava acompanhando os milagres de Jesus. Fala comigo, os milagres de Jesus. O que isso significa, pastor? Que essa multidão é uma multidão que testemunhava vida. É uma multidão que testemunhava uma comunhão, como essa aqui da Mensageiros. Você pode bater na mão quem está do seu lado? Fala, nós somos a multidão da vida. Então essa multidão traz consigo respostas. E à medida que eu falar, você dá um glória se você é a multidão da vida. A multidão traz consigo respostas. A multidão traz consigo milagres. A multidão traz consigo providências. A multidão chega na cidade e diz, o que essa cidade precisa? Nós somos a resposta que essa cidade precisa. A multidão chega na escola, ela fala, o que as escolas precisam? Nós somos a resposta que a escola precisa. Essa é a multidão que está andando com Jesus. Essa é a multidão que anda com ele. É quando você encontra alguém cabisbaixo, apagado, desanimado, você dá um cutucão e fala, pelo amor de Deus, nós somos a multidão da vida. Onde está a multidão da vida? Deixa eu ver. Se essa é a sua vida, eu estou preocupado. Mas a multidão da vida é essa multidão que se posiciona. Por quê? Porque eu gosto das palestras da Sana, porque a última palestra que nós fizemos aqui, Sana diz assim, olha, papais, vocês não podem ficar enfurecidos com os filhos de vocês quando a casa estiver bagunçada. Se a casa está bagunçada, é sinal que tem vida. Isso me fez enxergar com outras lentes, Sana. Na sua casa também? Glória a Deus. Se na casa do pai foi sim, então amém. Mas porque eu era essa pessoa de olhar de repente para a bagunça e aquilo me chamar a atenção. Hoje me chama a atenção é a vida. Então o lugar que você chegar, se tiver bagunçado ou desanimado, você vai chegar com vida. Então essa multidão agora chega, e essa multidão é uma multidão que está chegando numa cidade para trazer esperança para aquela cidade. Nós somos a multidão dos mensageiros que traz esperança para a Lagoa da Prata. Nós somos a multidão que onde nós pisamos a planta dos nossos pés, vida tem que brotar. Então quando aquela multidão chega, a Bíblia diz assim que eles se deparam com uma outra multidão. E isso é bonito, porque agora duas multidões estão se encontrando. Está parecendo a briga dos 300. Quem já viu? Fala 300. Fala. Quando eles se encontram, duas multidões estão se encontrando. E eu vou te contar uma coisa para você ficar triste. No filme é um espelho que coloca atrás. Não tem que ter tanto de gente lá não. Mas a Bíblia tem. Então a multidão da vida agora se encontra com uma outra multidão.
E a Bíblia deixa claro que havia com essa mulher também uma grande multidão. Só que com essa mulher tinha uma grande multidão chorando com ela. Com essa mulher tinha uma grande multidão que estava triste com ela. Com essa mulher tinha uma grande multidão que estava sentindo a dor daquela mulher. Então vocês imaginam comigo Jesus chegando cantando junto com os discípulos Maravilhosa Graça? Com a multidão? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Rápido para pegar, vamos aplaudir Israel, vamos aplaudir Israel. Você imagina uma multidão cantando da graça de Jesus, que foram alcançados por Ele. Mas agora vem uma multidão cantando uma canção triste. E vem a multidão cantando uma canção de dor. Que vale ainda adorar, se não tem motivos para cantar. Uma multidão cantando junto com uma viúva, porque eu não sei se você prestou atenção, mas a viúva que perdeu o filho, ela já tinha perdido o seu marido. A Bíblia não dá título para ela, e nem fala nome dela. A Bíblia chama ela de viúva. Quando a Bíblia chama uma pessoa pelo nome, é porque a dor está maior do que o nome. Quando a mulher é chamada de mulher do fluxo de sangue, e até hoje nós não sabemos o nome dela, quando a gente chegar no céu, a gente pergunta quem vai para o céu. Você que não deu glória e foi para o inferno, você pergunta lá. Então quando você chegar no céu, você vai perguntar para essa mulher, mas por que foi chamada de mulher de fluxo de sangue? Porque a dor dela falava mais alto que o nome dela. Essa mulher é uma viúva, e conhecida como viúva de Naim, porque era alguém que já tinha perdido seu esposo. Se ela é uma viúva, automaticamente ela já não é mais casada. Ela levou talvez até que a morte o separe, mas ela ainda está viúva. Então ela está andando com aquela multidão, e aquela multidão está sentindo a dor daquela mulher. Diga por quê? Se você perguntar mais alto, eu respondo, diga por quê? Porque a Bíblia deixa claro que aquela viúva tinha um filho. A Bíblia chama de filho único. Gente, eu já perdi 2 filhos. Um em 2018 e um outro em 2020. Eu sei que você olhou para mim agora e falou, esse menino com essa cara, esse menino novinho. Mas sim, nós perdemos 2 filhos. E para nós, como essa viúva, nós achávamos que lá era o nosso fim. Em 2018, quando a gente perdeu os nossos filhos, para nós aquilo ali era o nosso fim. Será que a gente não pode mais ter filhos? Será que o próximo que a gente vai ter vai morrer? Será que Deus vai levar? Veio 2020 e o que acontece? Mais uma vez um desastre, a gente perde de novo. Uma dor nos consome. E essa mulher agora, ela perdeu o seu único filho. Quando eu e Bruna perdemos os nossos filhos, nós perdemos filhos ainda no ventre, a Bruna estava grávida. Se eu te falar que a gente não sentiu, eu estou mentindo. Nós choramos demais, a gente questionou, a gente orou, a gente perguntou a Deus o que isso ia fazer com a gente, para quê, qual que é o motivo dessa situação. Mas essa mulher perdeu um filho depois que nasceu e cresceu e estava com ela. Essa mulher é uma mulher que perdeu um filho do seu alento. Eu imagino que quando ela perdeu o esposo, sobrou o amor do filho. E a Bíblia diz assim que ela perde o filho, e ela não é uma mulher amarga, porque ela tem uma grande multidão com ela. Ela não é uma mulher que anda sozinha, que vem na igreja e senta no último banco, nada contra você que está aí. Mas não, ela é uma mulher que gosta de se envolver. Ela é uma mulher que participa do GMC. Ela é uma mulher que participa do Fast Y. Ela é uma mulher que participa de tudo que tem na igreja, porque ela é envolvida. Ela tem uma multidão andando atrás dela. Nos seus momentos de dor, você tem com quem chorar? E a Bíblia fala assim que Jesus olhou para ela e Ele se compadeceu dela. Quero que você coloque no seu coração hoje: Jesus se compadece da sua aflição. Lucas 7, 12 e 13 diz: ao se aproximar da porta da cidade, ao chegar no enterro do único filho da viúva, uma grande multidão estava na cidade, e ao vê-la, o Senhor compadeceu dela. Eu não sei como você chegou aqui, mas essa viúva enlutada, ela não pediu nada para o Senhor, mas o Senhor olhou para ela e compadeceu dela. Talvez você está aqui hoje e você não pediu nada para o Senhor, mas Ele conhece as suas dores. Ele está olhando para você, Ele compadece das suas aflições.
A Bíblia fala assim que as entranhas de Jesus, ele se inclina, ele se curva para ela, ele volta a sua atenção para ela, porque ele se compadece dela. E quando ele se compadece dela, ele tem uma resposta para ela. Os sábios dizem, e tem um versículo na Bíblia que fala que nós devemos chorar com os que e sorrir com os que se alegram, sorrir. Então, a Bíblia te ensina a ser sábio. Ao chegar no enterro, no velório, não tem muito o que falar, você tem que chorar. Chegou no momento de felicidade com uma pessoa, não tem muito o que falar, você tem que sorrir com essa pessoa. Se eu chegar aqui agora e falar para vocês, gente, eu conquistei a minha casa dos sonhos. Essas pessoas que vibrou comigo, Jesus, dá para elas a casa dos sonhos delas em nome de Jesus. Quem não vibrou, você já sabe. A propósito, olha quem está do seu lado, fala assim com ele: se você não vibrar, se você não for a multidão de vida, eu vou sair do meu lugar e vou sentar perto de quem tem vida. Então aquela multidão está andando com aquela mulher viúva e ela não pediu nada para Jesus. Ele chega no velório agora, Israel. E quando ele está naquele velório, a Bíblia fala que ele encosta no caixão. Ele olha para ela e diz assim: não chores. Você consegue imaginar agora comigo entrando para dentro da história, de verdade? Eu lembro como se fosse ontem, quando nós perdemos o nosso segundo filho, que o Ronaldo e a Simone já estavam na igreja, já pertenciam a Mensageiros, e eles foram à nossa casa, e a Simone levou um cacto, que eu matei um cacto, cara. Não era nem para você rir nessa hora, mas eu matei, porque eu goava o cacto todo dia. Gente, vou te contar um segredo: cacto não molha, por isso que é planta do deserto. Mas ela levou um cacto para nós, porque o cacto é resiliente. E junto com esse cacto tinha um post-it, que ela escreveu assim: Romanos 8, 28. Foi, diz o Ronaldo que foi ele. E nesse versículo estava escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você falou algo que não era você. Eu tinha acabado de perder o meu segundo filho. Eles entraram dentro da minha casa para falar assim comigo: tudo coopera para o bem. Tem um bem nisso aí. A minha vontade, tá filmando? Era de bater no Juninho, que escreveu. De falar Simone, mas ia pegar mal para mim. Mas a minha vontade era de olhar para eles e falar: vocês têm noção do que vocês estão falando comigo uma hora dessa? Vocês têm noção do tamanho, do peso da palavra de vocês? Para começar, eu quero saber, cadê o bem? Eu acabei de perder meu segundo filho, cadê o bem? Essas são as perguntas que nós fazemos quando nós passamos por momentos difíceis de aflição. Mas a notícia boa é que Deus compadece da sua aflição. Ele olha para você. Então quando eu vejo Jesus olhando para essa viúva e dizendo: não chores, eu consigo ver Ele olhando para essa viúva e dizendo: tem um bem na sua dor, porque eu também perdi um filho. Eu consigo olhando para ela e dizendo: tem um bem e um propósito naquilo que você está passando. A Bíblia deixa claro que essa mulher não pediu nada para Jesus. Ela podia falar: você quer Jesus? Levante o meu filho daqui. Mas ela não pediu nada, ela só chorou. Jesus olha para ela e diz: não chores. Eu quero falar para você essa noite que eu não sei o que você está enfrentando, mas a palavra de Deus para você é: não chores. Por quê? Porque Jesus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Jesus não só disse não chore, como Ele liberou uma palavra de poder para enxugar a lágrima daquela mulher. Quando Ele encosta no caixão e diz não chore, Ele diz com o menino: levante-se daí. E a Bíblia diz que aquele menino, ele senta no caixão. As pessoas que estão carregando aquele menino são pessoas agora que enchem o seu coração de temor. Porque afinal, alguém que estava morto veio à vida. Algo que havia se perdido foi achado. Algo que estava sem esperança, renasce uma nova esperança.
Quando aquele menino se assenta naquele caixão, algo extraordinário acontece. Sabe por que acontece algo extraordinário? Porque eu falei para você que tinha duas multidões, e era uma multidão de vida e uma multidão de morte. Mas agora, quando Jesus chega, a multidão de morte se transforma em uma multidão de vida. E agora não tem mais ambiente de morte, porque quando Jesus chegou, Ele une as multidões, e aquela multidão se transforma em uma multidão para glorificar o nome de Jesus. Então eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu tenho uma certeza para você: você não vai sair daqui hoje com uma sensação de morte, você não vai sair daqui hoje com a sensação de perda, porque você encontrou a multidão de vida. Onde está a multidão de vida nesse lugar? Se você é a multidão de vida, você pode fazer alguma coisa, levantar suas mãos, aplaudir Jesus. Pelo amor de Deus, se você tem vida, faça alguma coisa para Ele. Ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que quando estava na escuridão, Ele chega e Ele traz luz. Ele é essa pessoa que quando você está com desesperança, Ele traz uma esperança. Jesus é a pessoa que enxuga as suas lágrimas, porque o seu poder não é só falar, mas é fazer. O seu poder não é não chores, eu estou aqui para enxugar as suas lágrimas. Fale com quem está do seu lado, ele está enxugando as suas lágrimas hoje. Olhe para alguém que está atrás de você e diga: ele está enxugando suas lágrimas hoje. Eu amo isso, você falou com a nuca da pessoa. O terceiro é: Jesus devolve a esperança a você. Quando Ele aproxima e Ele toca, Ele entrega para a mãe. Aquela multidão, a Bíblia diz que encheu de temor. Então Jesus restitui a alegria daquela mãe, e a alegria e a esperança voltam a brilhar. Essa mulher agora não vai voltar para casa sozinha, ela vai voltar para casa com o seu filho. Essa mulher agora não vai chegar o próximo ano e ela vai chorar na data de aniversário do seu filho. Não, ela agora vai fazer uma festa, porque ela encontrou a multidão de vida. Ela encontrou o autor da vida. Ela encontrou aquele que disse: não chores. Eu não sei o que você trouxe hoje para sepultar, o que você estava levando há muito tempo para enterrar, mas a resposta de Deus para você hoje é: levante-se desse caixão, porque não é isso que eu tenho para você. Jesus é a nossa esperança, e é aquela esperança que jamais morre. Jesus é a nossa esperança, e a esperança que traz vida. Se for aplaudir, você aplaude direito. Então não importa o quanto você já sofreu, o que você tem sofrido, não importa as desculpas que você tem dado para o seu futuro, hoje é a quinta profética de gerar um novo horizonte. Mas você não sabe o que eu passei. Eu quase fui abortado, eu tenho uma certeza: se você quase foi abortado, você está aqui, você é um vencedor. Estudos comprovam e já estão afirmando para nós, a neurociência, que o feto, o espermatozoide, ele é escolhido. Escuta isso. Por muito tempo, a ciência acreditou que é uma disputa de quem chega primeiro. A gente até viu esses trabalhos de pessoas dizendo: você foi um vencedor porque você chegou primeiro. Mas a neurociência agora conseguiu comprovar que o feto é escolhido, o espermatozoide é escolhido. Então quando a Bíblia diz assim, ó, eu escolhi você no ventre da sua mãe, significa que Deus já te chamou lá. Não foi porque você foi um vencedor, você com a sua força você não consegue mesmo, não. Você venceu com a força dele porque Ele te chamou. É por isso que nós somos escolhidos, porque nós somos chamados. Desde o ventre da sua mãe eu te chamei. Então eu não sei o que você já passou, mas eu tenho uma certeza: se você está aqui hoje é porque Ele te chamou. Eu não sei qual desculpa você tem dado, mas eu tenho uma certeza: se você está aqui nesse momento é porque Ele fez de você vencedor. E agora você pode escolher. Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Já, meu tempo acabou. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria te perguntar hoje: você quer fazer parte da multidão de morte ou da multidão de vida? Eu queria perguntar para você hoje se você quer carregar essa dor, esse luto, andar por aí chorando, rodeado de pessoas que estão lamentando com você a sua dor, ou você quer trocar de multidão.
Você quer a partir de hoje andar nessa multidão onde você vai viver um dia de milagre, onde você vai viver um dia de ressurreição, onde você vai viver dias a quais você nem mesmo vai acreditar, porque aquilo que estava acontecendo comigo era impossível aos olhos dos homens, para aquela mulher seria impossível, tanto que ela não pede nada para Jesus, mas Ele compadeceu dela. Então você tem hoje a oportunidade de escolher a multidão de vida. E se você quer a multidão de vida, eu queria que você desse a mão a essa pessoa que está do seu lado. E se possível, feche os corredores, dando a mão a essa pessoa também. Você pode dar a mão a essa pessoa aí. E antes de fechar os seus olhos, diga para ela: nós somos. Não, diga: nós somos a multidão de vida. Diga: nós somos a multidão de vida. Diga: eu não sei o que se perdeu na sua vida, mas hoje é o dia que Jesus traz de volta aquilo que se perdeu. Quantos creem nisso? Você pode fechar os seus olhos aí. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós queremos render diante de Ti os nossos louvores, o nosso coração. Nós apresentamos a Ti essa noite, Pai, que o Senhor possa operar de uma forma poderosa. Eu não sei o que se perdeu na vida dos Seus filhos, mas o Senhor sabe. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje é: levante-se daí. A palavra que o Senhor tem para nós é: porque choras. A palavra que o Senhor tem para nós é: não chores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós chamamos, Senhor. E hoje é o encontro que a multidão de morte se encontra com a multidão de vida. Hoje é o encontro onde nosso cântico é mudado. Hoje é o encontro onde nossa boca canta júbilo. Hoje é o encontro onde nós cantamos ressurreição. Porque sonhos voltaram, promessas encavetadas voltaram, propósitos voltaram a fazer sentido. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, Deus. Porque o Senhor é bom, Jesus.